Olá, sou Ideli Salvati, do Diretório Nacional do PT, e como sempre, né, na quarta-feira, às 17 horas, nós estamos aqui com o Brasil da Gente, pelo YouTube da TV PT, pelo Diário do Centro do Mundo, pela TV 247, pela revista Fórum e também pelas redes da Fundação Perseu Abramo. E toda semana a gente traz, né, um tema importante, traz aqui aquilo que foi feito, né, durante os governos do presidente Lula, da presidenta Dilma. Infelizmente, também, né, temos que falar da destruição, do desmonte dessas políticas públicas tão importantes e a situação grave, né, que a população brasileira está vivendo atualmente, mas também a gente fala de esperança, né, porque vai mudar. E hoje, né, nós vamos trazer duas pessoas fantásticas. O Luiz Barreto, que foi ministro do Turismo do Lula, e foi presidente nacional do SEBRAE durante o governo da Dilma. E o João Hélio, né, que é o nosso atual diretor do SEBRAE do Rio Grande do Norte, né, é lá da equipe da nossa querida governadora Fátima Bezerra. Mas, como sempre, né, antes de chamar os convidados, a gente vai ver aquele vídeo fantástico que a nossa produção sempre prepara para a abertura do tema, né? Então, roda o vídeo. Diminuir a desigualdade é permitir que as riquezas do país circulem nas mãos de todos. Dessa forma, o mercado interno se aquece, as empresas produzem mais e a roda da economia segue girando. As pequenas e microempresas representam 99% do mercado, sendo grandes responsáveis pela geração de empregos. E não é só isso. A maior parte dos alimentos que chega à nossa mesa, por exemplo, vem da agricultura familiar e não dos grandes produtores rurais. O que é importante, que tem explicação, é por que nós tiramos 36 milhões de pessoas da miséria absoluta. Por que nós colocamos 40 milhões de pessoas, sabe, num padrão de consumo de classe média? Por que nós geramos 22 milhões de empregos? E por que até 2014 a Previdência era superavitária? Nós legalizamos 6 milhões de microempresas, sabe, na Previdência Social. E todo mundo contribuindo, a Previdência arrecada. E tem que alavancar o crescimento econômico, investindo naquilo que é importante para o Brasil, e foi o que nós fizemos. É por isso que eu deixei a presidência com um crescimento de 7% do PIB. E o comércio varejista crescendo quase a 14%. Entendendo a importância e o potencial das micro e pequenas empresas, os governos do PT trabalharam políticas públicas integradas para promover o desenvolvimento econômico e sustentável de todo o país. Através de subsídios e da compra de parte da produção dos pequenos e microempresários, o governo assegurava o fortalecimento e o crescimento da chamada economia solidária, acompanhado da certificação dos produtos locais, o incentivo ao cooperativismo e, consequentemente, a geração de empregos. Foi Lula quem criou a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, considerada um marco do empreendedorismo brasileiro, ao garantir um tratamento justo e diferenciado ao setor, incentivando a eficiência e garantindo a competitividade, benefícios que se estendem também aos microempreendedores individuais. Afinal, são os micro e pequenos que movimentam a economia do país. Vocês que são jovens, que são blogueiros, que são internautas, que vivem disso, aonde é que a gente vai arrumar emprego? Qual é o emprego que nós vamos oferecer para a juventude que a gente disse que tinha que estudar para vencer na vida? Trabalhar com a bicicleta no iFood? Trabalhar com a moto na rua correndo risco de morrer? O empreendedor não pode ser o cara da motocicleta que não tem direito, que não tem salário, que não tem patrão. O empreendedor pode ser um cara que tenha no Estado uma política de crédito que garanta a ele o seu empreendimento. O Estado tem que dar oportunidade. Sejam muito bem-vindos, Luiz Barreto, João Hélio, né, ao Brasil da Gente, que vai tratar hoje de micro e pequenas empresas. Né? Este povo que trabalha, né? Que gera emprego, gera renda, gera oportunidade. Né? E vocês sabem muito sobre isso, né? Entendem do assunto. E, inclusive, porque as micro e pequenas empresas são 99% das empresas no Brasil. Né? E empregam aproximadamente 70%, né, das pessoas, né, dos brasileiros,
que têm carteira assinada, 70% aproximadamente são, né, pessoas que trabalham com micro e pequenas empresas, né? E foi por isso, então, que nos governos Lula e Dilma, micro e pequeno empresário tiveram apoio, tiveram, né, importância. O que nós fizemos de mais importante para os micro e pequenos empresários durante os governos Lula e Dilma? Barreto, explica para nós aí o que foi de importante. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, nesse programa que tenta destacar as coisas positivas que a gente fez ao longo da nossa história, desses 13 anos de uma história rica, que todos nós esperamos que volte em 2023. Há o João Hélio, meu companheiro, a Ideli, que é essa grande âncora do programa, e toda a TVPT e os parceiros. Eu diria o seguinte, o governo Lula fez a coisa mais importante, estruturalmente falando, para as micro e pequenas empresas, que foi a partir da Constituição de 88, que tem um capítulo lá que fala do tratamento diferenciado à micro e pequena empresa. O governo Lula traduziu isso numa lei geral das micro e pequenas empresas. Ela foi sancionada em dezembro de 2006 e significou um grande ordenamento jurídico que favorece. Eu vou destacar alguns pontos da lei geral da micro e pequena empresa feita no nosso governo. Havia, sim, um arremedo de simples ainda no governo Fernando Henrique, mas quem fez o grande avanço e consolidou uma estrutura de apoio às micro e pequenas empresas foi o nosso governo. Na área tributária, porque unificou os impostos federais, 6 impostos federais, mais o ICMS, que é o imposto estadual, mais o ISS, que é o imposto municipal, numa única guia. Portanto, menos tributo, mais simples e menos burocracia. Significa que muitas empresas só sobreviveram e só se formalizaram a partir desse regime tributário que ficou famoso como super simples. Então, esta é uma grande marco do nosso governo. E dentre essa lei geral, não havia apenas os aspectos tributários dos impostos, que já são fundamentais para a sobrevivência e sustentabilidade das empresas, mas também um capítulo sobre as compras governamentais, que é um tema fundamental, e dele o governo federal compra, em média, 2 bilhões por ano, e ali tem um capítulo dedicado às compras governamentais. Muito importante, nós vamos falar disso aqui ao longo do programa. O tema da formalização, o Brasil vivia 2 Brasis, um Brasil formal e um Brasil informal. Infelizmente, nós estamos voltando com o Temer e o Bolsonaro a esse Brasil com essa dicotomia entre formalização e informalidade. Essa lei é uma lei que a gente brinca, né? É uma lei que pegou, que foi a favor, e, portanto, houve uma imensa formalização. Não é à toa que hoje nós somos quase 20 milhões de MEIs, micro e pequenas empresas. E, evidentemente, essa lei criou, e o João Hélio vai falar agora dela, da figura do microempreendedor individual, aquele que fatura hoje até R$81 mil. Mas eu queria dizer, Ideli, antes de passar a bola para o João Hélio, que essa é uma lei viva. Ela foi criada em 2006 e ela foi, ao longo do nosso governo, e do governo da presidenta Dilma também, e do governo Lula, foi se alterando. A gente fala que é uma lei viva, ela vai se atualizando. Os tetos de enquadramento do faturamento da pequena empresa, da microempresa e do MEI se alteraram, e também se alterou os impostos, as tabelas, as categorias que foram incorporadas ao longo do tempo, tanto na área do comércio como do serviço e da indústria. Portanto, é uma lei viva. Infelizmente, ela está parada desde o golpe, desde o Temer e do... Agora, eu não gosto nem de falar o nome dele, mas da coisa ruim. Portanto, temos que avançar e temos que prosseguir aquela trajetória tão exultante e tão positiva. E um outro tema também, que além da lei geral, foi o cartão BNDES, mas a gente vai ter oportunidade de desenvolver aqui, que é outro também banco público que foi abandonado por esse governo e que também tinha uma política de apoio às micro e pequenas empresas. O João Hélio, a pergunta já está feita, né? O Barreto já se antecipou aqui. Explica para nós a importância do microempreendedor individual, o famoso MEI. Olá, Ideli, Barreto e todos que nos acompanham agora. É muito prazeroso dividir com vocês um pouco daquilo que está no nosso dia a dia, que acompanhamos.
o MEI revolucionou. Quando falamos daquele que empreendeu sempre na informalidade, não tinha oportunidade, como foi dado no nosso governo. Dezembro de 2008 é um divisor de águas, a partir do momento que vem a figura do MEI. Figura do MEI esse que foram selecionadas algumas ocupações importantes para a nossa economia e que era a cara daquele que empreendia na informalidade, seja um pipoqueiro, um cara que vendia churrasco, ou seja, pequenas atividades, mas que foi possível, a partir desse movimento criado pelo governo PT, que esses pudessem ter um CNPJ, ou seja, é o nascimento. O CNPJ, no meio empresarial, é o nascimento dessas empresas. Mais importante que isso, gratuito. Muito importante falar que a abertura, essa formalização desses milhões de brasileiros, que hoje representam mais de 12 milhões de MEIs, isso é um número que não se esperava naquele momento que chegássemos. Na grande maioria dos estados, já corresponde a mais de 60% das empresas constituídas. Então, essa formalização, onde o MEI tem uma tributação diferenciada, simplificada, que o faturamento até por ano de R$ 81 mil, ali já estão embutidos todos os tributos. Ele paga, quando está pagando ICMS, R$1. Quando está pagando serviço, R$5. Isso numa única tarifa, que é por volta de R$60. Além de tudo, a figura do MEI fez com que ele tivesse linhas de crédito específicas. Quando ele pegava recursos, buscava recursos pelo seu CPF, as taxas eram mais elevadas. Os bancos foram induzidos, obrigados a fornecer linhas de crédito específicas com juros mais baixos. Além do que, a emissão de nota fiscal. Ele, para crescer, para se inserir no mercado, precisava a emissão dessas notas fiscais, seja para o consumidor final ou para as empresas. Muitos MEIs passaram a ser fornecedores de bens e serviços para a iniciativa privada e para alguns governos, seja no âmbito municipal, estadual ou federal. Essa figura do MEI trouxe também muitos benefícios para que esses se enquadraram, como aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-maternidade, auxílio-reclusão e até pensão por morte. Esse foi o ganho. Foi a grande virada que esses que se encontravam na informalidade tiveram no nosso governo e que, até hoje, eu volto a dizer, são mais de 12 milhões de pessoas, cidadãos brasileiros, empreendendo. É isso aí, bem importante, João Hélio. E Barreto, você pode detalhar um pouquinho mais? Você começou a falar do cartão, né, BNDES, mas tem o Fundo de Aval, o FAMP, né? E também o trabalho, né, do Simples na relação, né, nos estados e municípios. Então, detalhe um pouquinho mais essas questões também tão importantes aí do Simples Nacional. Olha, Ideli, foi uma batalha produzir a lei e sancionar a lei, foi uma campanha. Eu me sinto super honrado que eu estava no SEBRAE e dirigia a área de marketing e comunicação, portanto, fiz toda a campanha de implementação da lei geral, depois estive no Ministério e depois voltei para o SEBRAE Nacional durante o governo Dilma. Então, eu acompanhei esse processo de muito perto. E é uma grande batalha. Ainda hoje, para você ter uma ideia, e isso é uma questão que a gente trabalhou muito durante o governo Lula e durante o governo da presidenta Dilma, que era a implementação, porque a lei federal está lá, mas ela precisa ser implementada nos mais de 5 mil municípios e em todos os 27 estados da federação, os 26 estados mais o Distrito Federal. Isso foi uma batalha de anos. Para você ter uma ideia, hoje, Deli, em 2022, são mais ou menos 60% dos municípios brasileiros, um pouco mais de 3 mil municípios, que implementaram, que fizeram suas legislações específicas.
aprovaram nas suas câmaras municipais, e os estados todos, acho que agora, né, o João pode me corrigir aqui, mas eu acho que os 26 estados, mais o Distrito Federal, ao longo do tempo, não foi de imediato, houve muita resistência, não só, principalmente da Receita Federal e das secretarias da Fazenda dos estados, que tinha aquela ideia de que o simples significaria redução de arrecadação. Pelo contrário, você formaliza, diminui os impostos e mais gente contribui, mais gente se formaliza e a experiência é muito exitosa. Então, é uma batalha ainda. A gente não conseguiu completar ainda, mas as maiorias das médias e grandes cidades já implementaram e a gente tem uma tarefa de prosseguir isso. Infelizmente, isso foi, de certa forma, abandonado, tanto no governo Temer quanto agora no governo do... Eu não gosto nem de falar o nome dele, dessa coisa ruim, que é essa busca incessante, não só para a implementação, mas para que o Estado tenha um poder indutor de exigir, por exemplo, passado mais de 15 anos, Ideli, nós temos que ter um poder de pressão maior, inclusive dos órgãos de controle. Tudo bem, era uma fase de transição, a gente estava aguardando, mas passado mais de 15 anos disso, temos que fazer valer todos os capítulos da lei. Não é criar outras leis, mas está tudo lá, compra governamental, estímulo às exportações, tratamento diferenciado, menos burocracia, uma série. Nós temos que também ter uma tarefa, que depois nós vamos falar um pouco, sobre atualização dos tetos, é que nem imposto de renda pessoa física, né? A gente tem que ir atualizando ele e ganhando aí. Então, essa é uma primeira questão importante, é uma tarefa que durante muito tempo a gente fez agora e prossegue e deve prosseguir. Em relação ao FAMP e a todos os fundos garantidores, esse é um estímulo importante. Banco não gosta de pequena empresa, banco não gosta de pobre, banco não gosta de quem não tem dinheiro. Então, a verdade é essa, você ter fundos garantidores, fundos de aval, que complementam a garantia é fundamental. Por isso, o Sebrae criou o FAMP, que apoia aí, empréstimos no sistema bancário, e essa é uma questão que vai permear todo o nosso programa aqui, o enfrentamento dos bancos, para que eles possam fazer mais empréstimos, exigir menos garantias, menos condições, para que, de fato, a micro e pequena empresa possa acessar os créditos. E essa é uma... E os fundos garantidores, como esse do Sebrae, o FAMP, ajudou a mais de 500 mil empresas ao longo da sua história a poderem completar, darem suas garantias, né? E você pode fazer isso no Banco do Brasil, que tem um fundo garantidor também, você pode estimular a Caixa Econômica e a outros bancos terem esses fundos garantidores, fundos de aval. Então, é uma experiência muito rica e a gente pode desenvolver e pode potencializar muito, se Deus quiser, a partir de 2023. E o cartão BNDES era um cartão mesmo de crédito. Você tinha empresas que se cadastravam lá e você fazia uma compra. As pequenas empresas tinham um desconto em relação ao capital de giro, a investimento, a inovação. Você tinha o banco BNDES com S de social, ajudando também, facilitando que a micro e pequena empresa pudessem ter capital de giro, pudessem ter capacidade de investimento e com cadastramento. Você criava um grande... era um marketplace lá atrás, não no tempo de agora, que todo mundo fala disso, mas lá atrás. Você chegou a ter mais de 20 mil empresas, pequenas empresas, cadastradas, e você botava em contato as pequenas empresas com outras, e você facilitava a partir do cartão. Ele não foi extinto, é bom que se diga isso. A gente não tem fake news aqui nesse programa, a gente fala a verdade. Agora, ele foi praticamente esquecido, ele não está ativado. Nós temos que reativá-lo para ser um mecanismo importante também de financiamento e de crédito para as micro e pequenas empresas. E, João Hélio, é uma prática que já aqui no programa, né, inúmeras vezes a gente citou. As políticas públicas nos governos Lula e Dilma eram sempre integradas. Então, nada acontecia solto, separado. E os territórios da cidadania, né, foram muito importantes, né, por causa da história da economia solidária, cooperativismo, compras governamentais, certificação de produtos. Isso fortaleceu toda a nossa ação de micro e pequena empresa e MEI. Então, você que está lá, né, no Rio Grande do Norte, explica a importância desta integração com os territórios de cidadania. É o programa, o Território da Cidadania, que
todo o país foi beneficiado. E essa chegada dos territórios da cidadania juntou todos os esforços, as ações foram unificadas, e tudo que, identificando em cada território aquilo que havia, os potenciais existentes, os arranjos produtivos locais, e levando crédito, trabalhando. O Barreto acabou de falar sobre Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, essas aprovações de lei geral. Nós levamos a lei geral em cada município. Nós ajudamos a escrever, desenhar, e os territórios da cidadania fez com que isso se viabilizasse. Para você ter uma ideia, Ideli Barreto, no Rio Grande do Norte, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa do Estado é recente, 2 anos. Nós levamos 13 anos para ter uma Lei Geral da Micro e Pequena Empresa no Rio Grande do Norte. A governadora Fátima vestiu a camisa e falou: o Estado do Rio Grande do Norte vai ter uma lei geral. Foram 13 anos de espera. E o território da cidadania fez com que levássemos essa lei geral, fortalecendo com isso a economia local, a economia solidária, o espírito do associativismo, o cooperativismo e as compras locais, além das compras governamentais, porque a partir do momento que implementávamos a lei municipal da micro e pequena empresa, arrastávamos também essa condição das compras. E as certificações, que foram inúmeras, e as certificações diversas, como identificação geográfica e certificações nacionais e internacionais. Eu tenho sempre um exemplo, Ideli, que eu acho muito bacana. Melão. O Rio Grande do Norte é o maior produtor de melão do nosso país. E uma associação, uma cooperativa, lá de Mossoró, nós ajudamos a certificar pelo comércio justo. A certificação internacional chama-se Fair Trade. E eram 20 associados, 20 cooperados. Esse melão foi certificado pela Fundação Fair Trade em Londres, Alemanha e Londres, e aquele grupo pequeno pôde exportar para o mercado da Europa, certificado, melão de Mossoró, uma cooperativa onde 50% mulheres. Isso foi um ganho durante o território da cidadania, além do fortalecimento de outras cadeias produtivas que são importantíssimas em estado como esse que eu estou aqui, que é o Rio Grande do Norte. Quanto menor o estado, essas políticas que vêm do governo federal, no caso do território da cidadania, ajudou muito, fortaleceu, seja na apicultura, na fruticultura, ovino caprim, e a indústria têxtil de confecções também. Eu digo isso, pois no Nordeste temos um polo em Caruaru, temos a bonelaria, que em primeiro lugar foi um território fortalecido. A Apucarana, o maior produtor de boné do Brasil, fica em Apucarana. O segundo polo é em Caicó, no Rio Grande do Norte. São arranjos produtivos como esse que o território da cidadania fez com que se desenvolvesse. E não vou nem falar o meio rural, porque aí, no meio rural as transformações foram imensas. No caso do nosso Nordeste, por meio desse território, a chegada de tecnologias sociais fez com que pudéssemos superar uma das maiores secas que tivemos nos últimos tempos. Foram 6 anos de escassez hídrica. E essas tecnologias sociais que foram implementadas aqui no Nordeste, ajudou muito. Então, território da cidadania, que volte, lógico, na nova roupagem, mas que são muito importantes para dinamizar a nossa economia aqui dessa região. Pois é, João Hélio, e aí vem o golpe, tiram a Dilma, veio o Temer, prenderam o Lula, veio o Bolsonaro, né? E a situação das micro pequenas empresas, dos microempreendedores individuais só se agravou, né? Mas vamos ouvir o povo, né? O povo sabe, é sábio. Então vamos ouvir o povo aí, o que o povo está dizendo.
Minha profissão, eu sou trabalhador ambulante e sou comerciante, eu tenho comércio, mas tem que deixar o comércio para vir trabalhar aqui, que no comércio não está dando. É muito fraco, acabou, o comércio acabou, né? Eu tenho comércio grande ainda, mas não vende quase nada. Não tenho quase clientes, por conta que para todo mundo está difícil demais, as coisas muito caras, né? E a gente, para sobreviver, tem que lutar do jeito que for possível. Há 4 anos atrás a gente vendia bem, depois da pandemia, depois de 4 anos, né? Não vou falar o nome, mas piorou tudo. Tudo. Não tem venda, não tem nada. Porque até o tempo do Lula eu vivia bem melhor. Eu não sei do governo do Lula, mas do Bolsonaro piorou, porque na época eu trabalhava com borracharia e um churrasquinho. E tinha noite que eu vendia até 80 churrascos por noite. E depois do Bolsonaro, a última vez que eu botei foi 5 e vendi só 2, e aí eu digo, tem que parar mesmo. Eu estou quase falindo, né? E não é só por causa da pandemia, é porque tudo triplicou de preço. Eu acho assim, que não tem essa necessidade toda. É uma péssima administração da máquina pública que usa um absurdo de dinheiro para coisas absurdamente fúteis, como compra de Viagra, carne e cerveja, enquanto a população está sofrendo com o aumento de tudo. Muitos fecharam, muitos. Agora que estão tentando respirar um pouco, mas está difícil ainda. Muitos. Eu mesmo tentei abrir um MEI para poder abrir um negócio melhor para mim, mas não consegui, voltei. Estou aqui na rodoviária trabalhando porque realmente não dei conta. Não consegui nenhum tipo de apoio do governo federal e do governo local. Então, acaba que o único resto que eu tinha, tive que investir para poder gerar a renda para mim, ter alguma coisa. Tá aí, né? O povo falando, ficou bem claro, né? E ainda por cima, além do pandemônio, nós temos uma pandemia, né? Tivemos uma pandemia. Então, a situação das micro e pequenas empresas e dos microempreendedores individuais também se agravou, né? Muito mais por falta do socorro, né? E das iniciativas que o desgoverno, né, do Bolsonaro. O João Hélio, cresceu, porque eu gostei daquela história do empreendedorismo por oportunidade e empreendedorismo por necessidade. Você pode falar um pouco sobre isso, entende? Essa diferença e por que cresceu tanto agora da necessidade? E, Beli, com certeza, nos últimos anos, além do agravamento que tivemos com a pandemia, já tinha um movimento, a economia vinha se deteriorando. De 2015 para cá, nós sabemos o quanto essa economia veio degringolando, veio descendo a ladeira, né? Lá vem o Brasil descendo a ladeira. Mas com essa pandemia, primeiro, ninguém faturava, e sem faturar e manter os empregos, faltou crédito. E como faltou crédito difícil, muitas empresas fechando, e só tínhamos dois caminhos. As oportunidades vieram diminuindo ao longo dos anos, de 2015 para cá. E aqueles que foram perdendo seus empregos por esse agravamento econômico, a crise que foi piorando o ambiente para empreender e o desemprego, as pessoas perdendo seus empregos, eles não tinham tantas oportunidades porque a economia estava embicando. A única saída para esses desempregados era empreender. Esse é empreender por necessidade. Ele não tem outro caminho. Ele não tem outra alternativa. Ou ele vai vender o cachorro-quente, ou ele vai consertar alguma coisa em oficina mecânica, ou monta seu próprio negócio. Não é, muitas vezes, aquilo que ele sonhava em ter ou fazer, mas ele não tinha outro caminho. Então, ao longo dos anos, o empreender por oportunidade foi perdendo espaço, e o por necessidade foi ampliando cada vez mais. Ou seja, é uma por sobrevivência ficou muito menor do que por oportunidade. É uma extrema por sobrevivência e extrema necessidade. Esse é o retrato do país de hoje.
E é engraçado, né, Barreto, porque assim, ó, durante os governos Lula e Dilma, micro e pequena empresa, né, criação do MEI, era importante, o governo tomava iniciativa, né, tinha iniciativa. E o que a gente percebeu, né, depois do golpe, né, o Temer, o Bolsonaro, é que eles não tiveram iniciativa. Todas as iniciativas de socorro, né, seja lá o Pronamp, o Help, todos foram de iniciativa do Congresso. E o Bolsonaro vetava e dificultava tudo, né, e não deixava andar. Foi isso aí mesmo que aconteceu, Barreto? Além de não fazer, ainda não deixava fazer? Exatamente isso, Ideli. Eu acho que... E aí tem aquela famosa frase naquela reunião ministerial, onde o Guedes fala claramente que não vale a pena investir em micro e pequena empresa, que isso não... Né? Tem aquela frase, dentre as várias barbaridades ditas naquela reunião ministerial do Bolsonaro, não só em relação ao meio ambiente, ao Supremo, tudo isso, mas em relação às micro e pequenas empresas. E essa é um pouco a concepção deles, né? Eles fazem muita propaganda, que querem ajudar as micro e pequenas empresas, que ele é o guardião das micro, mas na prática isso não ocorreu. Todas as iniciativas, como você falou, foram iniciativa do Legislativo. A aprovação do Pronamp, que é um espelho do famoso Pronaf, quer dizer, todo o espelho, toda a origem do Pronamp é pensando no Pronaf, em tudo de positivo que foi o Pronaf para a área da agricultura. O Pronamp foi criado, foi aprovado na Câmara e no Senado, com nosso apoio, e foi muito positivo, que criou um programa de crédito para as micro e pequenas empresas. Era um juro pequeno, já foi aumentando, né? Era 1,25 mais a Selic, hoje já é 6 mais a Selic, hoje é mais de 17%, já aumentou 5 vezes, né? Então, esse é o retrato um pouco do governo Bolsonaro, quer dizer, há uma iniciativa do Legislativo, ela vai se perdendo, né? E isso vale também para outras iniciativas, como você disse aqui, né? Não só o Pronamp, outras, o Help é outra, né? O Help que é o refis da micro e pequena empresa, tem refis para grande latifundiário, refis para grande empresa, todos os momentos de crise econômica, todos os governos do mundo socorrem as empresas, e principalmente as pequenas, que são geradoras de emprego e renda. Portanto, é uma obrigação. Não, isso não tem a ver com esquerda e direita, tem a ver com a economia, um mínimo de sobrevivência. E isso não foi feito, a não ser que o Legislativo fizesse. E o Help é a mesma coisa. Foi aprovado no Congresso, o Bolsonaro vetou, aí o Congresso derrubou o veto e está até agora sem a Receita implementar. Está lá, que significa dividir a possibilidade de, em 15 anos, pagar as dívidas do Simples. Por quê? Porque entre você pagar o seu funcionário ou pagar o seu fornecedor, evidentemente que as empresas optaram por não pagar o governo. É assim que funciona a vida real, de quem está lutando dia a dia para sobreviver. Então, é natural que as micro e pequenas empresas tenham essa grande inadimplência. Então, é uma pena que até agora a Receita, apesar de ter derrubado o veto do presidencial, não tenha implementado. Então, esse é um exemplo claro, real, de como o governo Bolsonaro encara a importância das micro e pequenas empresas. É isso aí, Barreto, quer dizer, não faz, não deixa fazer, e quando alguém faz, dificulta, né? Bem claro. Dificulta, aumenta juro, tem burocracia, aliás, diminui os fundos. Os juros, enquanto você está falando aí, vai aparecer a tabelinha lá. E com o desmonte dos programas, né, nacionais, as dificuldades de acesso ao crédito, né, João Hélio, lá no Rio Grande do Norte, né, onde nós temos a maravilhosa Fátima Bezerra governando, né, vocês tiveram um resultado em 2021, né, de geração de emprego, aonde, de novo, né, as micro e pequenas empresas dão a linha, né? Está aí o gráfico aí para mostrar. Como é que vocês se viram, né? Eu vi que vocês fizeram coisas em termos governamentais no Estado, já que, né, o desgoverno lá em cima não correspondia. Explica um pouco para nós aí o sucesso. As iniciativas aqui do Estado fez e tem feito com que as pequenas empresas são essas que geram, de fato, os empregos aqui, carteira assinada aqui no nosso Estado.
programas e decisões do governo Fátima, estruturantes, permitiu esse ambiente, a melhora desse ambiente, descolando um pouco do ambiente nacional. Como eu disse anteriormente, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que o Rio Grande do Norte esperava há 13 anos, a governadora Fátima fez a lei, fez valer essa lei, está implementando. Essa lei, o ambiente ficou muito melhor para se empreender. Esse é o objetivo. Além do que, outras leis ligadas, impulsionadas por meio da Lei Geral, eu digo a Lei de Negócios de Impacto Social, Lei Negócios de Impacto Social. Esses negócios de impacto social no país, aqui, foi a primeira lei, o Rio Grande do Norte foi o primeiro estado a ter uma lei para negócio de impacto social. Junto com a Lei Geral, dinamizou algumas atividades econômicas que estavam esquecidas, eram tidas como segundo, terceiro plano. Isso são esses pequenos negócios, e esse perfil de negócio, o Barreto, inclusive, nos ajudou aqui, participando, elaborando um estudo sobre o ambiente em comunidades, que são da renda D, E, favelas, comunidades pobres, e identificamos por onde poderíamos gerar mais emprego, mais renda. Outra coisa importante, está no meio rural. O governo daqui implementou uma série de ações onde o PNAE, foi falado aqui anteriormente sobre o PNAE, 48%. Esse é o nosso índice aqui das compras, das aquisições pelo PNAE do Rio Grande do Norte. A obrigatoriedade de 30%, nós já estamos a 48%. Além de crédito, nós temos um banco estadual, o Fomento, uma agência de fomento, onde levou crédito a juro zero. Sabe o que é zero? Juro zero. Junto com crédito assistido e um plano local, um programa local de tributos e condições fiscais, atraiu novas empresas, impulsionou e motivou muitos a empreender. Esse foi o movimento que aconteceu aqui no Rio Grande do Norte e fez com que a governadora pudesse pagar, inclusive, 4 folhas, quase 4 folhas, que vinha atrasado do governo anterior e ter dinheiro para fazer investimentos básicos e necessários aqui no nosso estado. Então, a governadora Fátima Bezerra e sua equipe, eles estão de parabéns pela gestão que fizeram e têm feito aqui no nosso estado. João Hélio, isso prova aquilo que o Lula sempre diz, né? Incluir o pobre no orçamento é solução, não é problema. Inclusive, aumenta a arrecadação, né? Você mesma disse. E eu quero fazer uma observação, porque você falou do PAI. Para as pessoas que não sabem, é o Programa de Aquisição de Alimento Escolar para as escolas, né? Que a lei exige 30, e aí no Rio Grande do Norte vocês já estão comprando, né? Quase metade aí da agricultura familiar, né? E, Barreto, tem uma coisa que chama atenção, né? Porque, assim, as micro e pequenas empresas, eles são 99% das empresas. Mas aqui no Brasil, só representam, não chegam nem a 30% do PIB. Né? Então, não tem incentivo, né? Está claro que não tem incentivo. Tem outros países, né, desenvolvidos, como França, né, Itália, que chega até 65%. Então, esse é um dos desafios para o próximo governo? Sem dúvida, Edeli. Esse é o grande desafio, a começar para aquilo que o presidente Lula tem insistido muito, é colocar o pobre no orçamento, fazer novamente a economia girar, diminuir as diferenças regionais. Esse é o grande estímulo para que a gente volte a ter um país crescendo e com um papel indutor do Estado. E aí, com bancos públicos sendo indutores do crédito, uma política de crédito, e brigando com os bancos privados para que eles facilitem os acessos. Falamos aqui de fundos de aval, de diminuir a burocracia, de facilitar na ponta o crédito. Esse é um grande desafio. Mas não é só isso, não. Eu acho que a gente tem políticas emergenciais aqui.
em vários países do mundo, a Angela Merkel na Alemanha, o Biden nos Estados Unidos, tiveram também não só crédito, fundos perdidos para apoiar. Você tem a pandemia, ela está, graças a Deus, com a vacinação, que o Bolsonaro era contra, está retomando a economia. Agora, tem várias empresas que fecharam, que não sobreviveram, e outras que estão em muita dificuldade. Então, tem que ter uma política emergencial também, uma política de fundo perdido, para que algumas empresas possam caminhar ainda. Além de expandir o crédito, tem essa discussão que precisa ser feita também, porque a emergência continua, a emergência da fome, são várias emergências que o país tem. Então, esse é um grande desafio. Implementar a lei geral em todos os municípios, facilitar as exportações, e aí uma meta de compras governamentais. Eu disse aqui, são quase 2 bilhões ano de compras a nível só do governo federal. Nós temos que fazer esse número crescer para 5% a 10%, fazer com que mais micro e pequenas empresas possam vender por Estado. Primeiro para o governo federal, mas o governo federal induzir os estados e municípios a fazer o que a gente fez na merenda, na área da agricultura, fazer também com as micro e pequenas empresas, fortalecer. Elas são geradores de emprego, elas têm. Agora, temos um desafio também aqui também, que é em relação ao MEI. O João falou que são mais de 12 milhões, mas lembrem-se, há uma discussão que o presidente Lula está fazendo sobre a legislação trabalhista, sobre a legislação da terceirização, e há que se diga aqui, o MEI é muito importante, significa garantia de direitos, oportunidades, mas houve um desvirtuamento grande a partir do governo Temer e do governo Bolsonaro sobre uma burla sobre a legislação trabalhista. Hoje, ele tem algumas pessoas que são MEI porque as empresas obrigam a ser MEI. Então, nós precisamos também ter mecanismos de controle, de fato, de quem é MEI mesmo ou de quem as empresas estão obrigando a burlar a legislação. Isso piorou muito a partir da terceirização e da lei trabalhista. Então, esse é um desafio também, como a gente preservar a figura do MEI, disputar, defender o simples na futura reforma trabalhista, aumentar os tetos de enquadramento, hoje é 4,800 mil por ano, como é que a gente pode expandir isso, que nem a tabela do imposto de renda, mas significa também pensar na precarização do trabalho. Esse é um debate também que a gente vai fazer. Isso dá um programa inteiro, Ideli, para a gente fazer isso, mas a gente não pode se furtar de não só defender o MEI, defender o simples, mas também atualizar, porque nós temos questões que não estavam postas em 2006, 2008, ou durante o governo da presidente Dilma. O tema que o João pode desenvolver agora, que é o tema da inovação, da digitalização, de uma série de outras questões que apareceram no mundo do trabalho, e eu acho que o empreendedorismo tem que se relacionar com isso também. Além disso, isso aí. Só aproveitando, rapidamente complementando, para esses desafios, precisamos de uma nova política para o acesso ao crédito. A pandemia mostrou isso. Não tem como. Além de não existe uma política industrial para micro e pequena empresa. Não existe. No nosso governo já existiu. Nem no geral, nem para micro e pequena empresa. Nem grande, nem o tema da política industrial. Não existe. Além do que, temos que retornar políticas melhoradas para o empreendedorismo no meio rural. Isso nós sabemos muito bem. E há essa necessidade. É um grande desafio. Precisamos voltar, e o Barreto já colocou muito bem. A inovação e tecnologia tem que chegar no pequeno para que ele tenha competitividade, senão eles morrem também. Eles são engolidos, literalmente. E a inclusão digital, né? Tem que fazer chegar. A gente fez o Luz para Todos, fez água para todos com as cisternas, e agora tem que fazer internet para todos, né? É isso? Isso mesmo. É bem isso. Mas, gente, a pandemia, Ideli, desmudou isso, né? Você que é da área da educação, Ideli, reparou como foi difícil para os estudantes, durante a pandemia, ter acesso à internet, né? Não só a crédito, mas à internet também. E você imagina na ponta, nesse mundo cada vez mais digital, com alta tecnologia, se a gente não tiver não só o Sebrae, mas o governo todo pensando em capacitar, em qualificar, em ter parcerias com o Ministério da Educação, com o Ministério da Ciência e Tecnologia, com a FINEP, com todos os órgãos que tratam o tema da inovação para micro e pequena empresa, porque há uma exclusão digital
das pessoas físicas e das empresas de pequeno porte. Portanto, esse é um imenso desafio. E a banda larga, né? Nós estamos chegando no 5G e tem gente que não está nem no 4G. Então, esta é uma outra questão fundamental. Cidadania hoje significa inclusão produtiva, salário, alimentação, emprego, mas inclusão digital também. E pensar a micro e pequena empresa como um grande vetor de desenvolvimento e de geração de emprego e renda. É isso aí. E nós estamos terminando o programa, né? Porque se deixar, esses dois aqui falam mais umas 4 horas, tá? Então, nós vamos para as despedidas, né? E aqui tem uma perguntinha que a gente faz para todo mundo que passa aqui. Então, eu vou começar pelo João Hélio. João Hélio, tem luz no fim do túnel? Tem sim, e como tem. Tem até o Luiz aqui, o Luiz Barreto, mas o nosso Luiz está voltando e temos a possibilidade de ajustar aquilo que construímos ao longo dos anos e avançar com muito mais velocidade, com assertividade. Tivemos a oportunidade, Deni, Luiz, de mostrar ao povo brasileiro o que é possível ter um outro Brasil, um Brasil moderno, um Brasil próspero, um Brasil de oportunidades, um Brasil inclusivo. E é isso que volta, Luiz, volta para reconstruir o nosso Brasil. Um Brasil feliz de novo, muito feliz, muito mais feliz. E é isso que esperamos, Deni, Luiz e todos que nos acompanham agora. E você, Luiz Barreto, tem luz no fim do túnel? Tem Lula no final do túnel, sim. A gente tem esperança, vamos retomar, sim. É isso que nos move. E cada dia que a gente passa, a gente tem que ir contando dia a dia. Agora, tem que lutar, tem que brigar, a campanha é difícil. E aí, Deli, vamos também dizer o seguinte, a gente pode e deve fazer muito mais pelas micro e pequenas empresas. Essa é uma experiência que a gente avançou, mas a gente poderia ter avançado mais. Eu tenho certeza que esse novo ciclo do presidente Lula vai ter um olhar especial para as micro e pequenas empresas como grande vetor de desenvolvimento do país. Então, é mais emprego e mais fortalecimento das micro e pequenas empresas, e nós temos uma avenida pela frente. Eu tenho esperança que, em janeiro de 2023, um novo Brasil é necessário, não só porque a gente deseja dele, mas é fundamental para o Brasil e para os brasileiros e brasileiras voltarem a ter uma vida feliz. É isso aí. Eu agradeço muito ao João Hélio, né, ao Luiz Barreto, por terem, né, participado aqui deste Brasil da gente, e agradeço de maneira muito carinhosa a cada uma, né, que nos acompanha, que nos assiste, e dizer que na próxima quarta-feira, às 17 horas, né, o YouTube da TV PT, Diário do Centro do Mundo, a TV 247, Revista Fórum e as redes da Fundação Perseu Abramo. Nós vamos estar aqui com mais um Brasil da Gente, às 17 horas. Beijo grande para vocês.